iniciando agora realmente parte operacional da máquina, vamos resolver problemas matemáticos, eu volto a falar um pouquinho do modo RPN, que é Reverse Polish Notation, ou notação reversa polonesa, que como que funciona para eu trabalhar com qualquer objeto, qualquer operação na calculadora. Coloque esse mantra na cabeça, mantra RPN. Pensa nisso, repita, pense, repita. Isso tem que entrar na cabeça de vocês, que é o quê? Qualquer operação que eu for fazer na minha pilha operacional, eu vou sempre, sem exceção, primeiro entrar os objetos que eu quero trabalhar. Como objeto, entenda, um número, um vetor, uma matriz, um número com unidade, uma data, o que for, e só depois sim eu vou executar a minha operação. Então, lembra, primeiro objeto, depois operação. Primeiro objeto, depois operação. Que muda um pouco de como estamos acostumados a trabalhar com calculadora algébrica normal, né? Que entramos um objeto, a operação, outro objeto e usamos a tecla igual. Inclusive, se você olha na HP, você só vai achar uma tecla igual aqui, que na verdade ele não funciona como um igual numa calculadora simples. Então, pensa, põe na cabeça, primeiro objeto, depois operação. E até para facilitar isso, nada melhor que o quê? Exemplo, começar por onde? Uma operaçãozinha matemática simples. Imagina que eu quero fazer essa adição. 315.18 mais 213.72. Em qualquer calculadora algébrica normal, como eu faria? 315.18 mais 213.72 igual, e ela me daria o resultado. Vamos pensar na HP, modo RPN. Está aparecendo aqui a pilha operacional. Já configurei minha máquina para trabalhar nesse modo. Lembra, primeiro objeto, depois operação. Então, qual que é o primeiro objeto que eu vou trabalhar? 315.18. Então, digito na minha máquina 315.18 e para confirmar o número eu dou um Enter. Pode ver que ele veio aqui para o nível 1 da minha pilha operacional. Quero entrar agora o outro objeto. Não vou apertar a tecla mais. Então, 213.72. Então, o que eu tenho nesse momento aqui na tela? Meu primeiro objeto, meu segundo objeto, e agora sim eu vou usar o meu comando. Está aqui a tecla mais, apertei, está aqui o resultado final dessa adição. Aí você fala, pô, o que esse modo vai ajudar na minha vida, além de me complicar, eu ter que, além de estudar cálculo 1, 2, 3, 4, vetor e geometria, álgebra linear, física 1, 2, 3, etc, vou ter que me matar para estudar calculadora? Um pouquinho só. Vai ter que estudar esse modo, mas você vai ver, ele vai ajudar bastante na sua vida prática na faculdade. Porque num exemplo como esse, não faz diferença. Mas se a gente começar a pensar em exemplo um pouquinho mais complexo, como por exemplo esse aqui, você vai ver que resolver na HP no modo RPN é mais parecido com o que nós fazemos no papel do que se fosse com uma calculadora científica normal. Até antes de pensar em resolver isso aqui, vamos pensar como que eu resolveria isso aqui numa calculadora científica normal. Abriria parênteses, 235.28 mais 125.43, fecha parênteses, divide, abre parênteses, 124.25 menos 75.14, fecha parênteses, igual. Ela me daria o resultado. Funciona, ok, beleza. Só que se você erra um parênteses na hora de abrir, de fechar, você perdeu a sua operação, você vai ter um resultado incorreto. E na HP, se você for prestar bastante atenção, você vai ver que o modo RPN ele funciona igual nós faríamos para resolver isso aqui no papel. Sem nem olhar para a calculadora agora. Vamos pensar, como que eu resolveria essa expressão na mão, no papel? Fazia essa adição, que está no numerador da minha expressão, teria o resultado. Resolveria essa subtração do denominador, teria o resultado. Aí, tendo os dois valores, no final eu dividiria um pelo outro, teremos o resultado final. Vamos fazer isso aqui no emulador. E só já passando para vocês, vamos dar uma limpada na tela. Por quê? Todas as operações que eu vou fazendo, elas vão ficando armazenadas aqui na pilha. Então, imagina que eu fiz várias operações e estou com diversos resultados na pilha operacional. Para apagar um por um, eu uso aqui essa setinha. Pode ver, ó. Eu aperto, cada vez que eu aperto, lá apaga o nível 1 e desce os outros níveis para baixo. Aí eu posso fazer também o quê? Posso querer apagar tudo. Aí aqui, do modo que está aparecendo o HP, eu tenho 3 opções. Uma delas é o quê?
clear, que está aparecendo direto aqui no F6, ou usar shift branco ou shift vermelho, nesse caso não faz diferença, e o comando del ou clear, que é a mesma coisa que está aparecendo aqui. Então, eu vou usar clear. Shift laranja, clear, limpei toda a minha pilha operacional. Então, vamos voltar aqui para o exemplo que a gente estava trabalhando. Se quiser, dá uma pausinha aí, já dá uma praticada e vamos ver se você acertou. Vamos lá. 235.28, entrei meu primeiro objeto, dei Enter. Agora vou entrar o segundo, 125.43. Então, nessa fase, uma operação simples, né? Quero fazer essa adição, é só lembrar do exemplo anterior. Entrei o meu primeiro valor, entrei o segundo, quero somar um com o outro, aperto mais. Beleza, aqui está o resultado do numerador da minha expressão. Aí é como se eu estivesse fazendo no papel. Eu quero fazer essa subtração. Não preciso me preocupar com o resultado da adição do numerador. Vou fazer a subtração. Então agora eu entro 124.25, Enter. 75.14. Então, estou aqui com o valor do numerador da minha expressão e os dois objetos que eu vou trabalhar agora. Vou subtrair. Vou subtrair o quê? Um do outro. Apertei a tecla menos. O que eu tenho agora aqui na tela? O resultado do numerador, 360.71, embaixo o denominador, 49.11. Estou com os dois valores, quero dividir um pelo outro, não preciso digitar novamente, copiar no papel, redigitar. Simples. Um número está aqui, outro está aqui. Dividir esse por esse, é só apertar a tecla divide. 7.3449 é o resultado dessa minha expressão. E pode ver, o que a gente fez? A gente resolveu por etapa, sem precisar anotar nada no papel, sem precisar usar parênteses, que é uma das vantagens da HP. Você não trabalha com parênteses, trabalhando no modo RPN. Você vai resolvendo qualquer expressão em blocos. E lembrando o quê? Primeiro objeto, depois operação. Vamos seguir. Complicando um pouquinho mais, senão a coisa não tem graça, né? Apagar esse valor aqui, ó. Deixei a pilha operacional limpa. Como que eu faço para entrar na minha calculadora um número no formato científico, aqui com potência de 10. E além disso, como que eu faço para mudar o sinal de um número? Para potência de 10, eu vou usar o quê? A tecla EX. Então, vamos pensar, para resolver essa expressão, o que eu tenho que fazer? Primeiro, calculo essa divisão, depois eu calculo essa divisão, e no final, eu faço a multiplicação. Então, vamos lá. 3.4315. Quero entrar vezes 10 elevado a menos 5. EX, lembra, o E é vezes 10 elevado a alguma coisa. 5, e para mudar o sinal, mais menos. Até para mudar o sinal, vale o mantra do RPN. Primeiro o objeto, depois a operação. Então, entrei meu primeiro valor, dou Enter. Ele está aqui na pilha operacional. Vou entrar meu segundo. 1.728, EX, 2. Tá aqui. Entrei o primeiro número, entrei o segundo, quero dividir um pelo outro? Divide. 1.98 vezes 10 elevado a menos 7. Sempre presta atenção ao final aqui. Então, resolvi esse primeiro bloco da minha expressão. Agora quero resolver o que está aqui nesse parênteses. Então, continuar. 1.435, mudei o sinal, EX 3. Enter. Tá aqui. Vou continuar. 2.5, EX 5. Quero dividir esse por esse por esse, divide. Então, nessa etapa, o que eu tenho? Aqui o resultado do começo da minha expressão, e aqui é o resultado dessa segunda parte. Quero multiplicar um pelo outro, vezes o resultado da minha expressão, o quê? Menos 1.139861, blá blá blá, vezes 10 elevado a menos 9. Sempre presta atenção nesse E, que é o quê? Vezes 10 elevado a alguma coisa. E novamente, pode ver, esse parênteses que foi colocado aqui foi só para indicar esse negativo, esse pedaço da expressão. Não foi um parênteses que eu precisei colocar na minha expressão para resolvê-la. Vou apagar aqui, vamos dar continuidade. Outro tipo de operação bem comum de eu precisar resolver é o quê? Elevar um número a determinada potência. Imagina que eu quero calcular 18 ao quadrado mais 5 ao cubo. Como que eu posso fazer isso no HP?
Um modo mais prático que eu acho é o que? Usando y elevado a x. Vai levar um número ao outro. Então, vou resolver o quê? Primeiro um pedacinho aqui, lembra? Como que você resolveria isso na mão? Calcularia o 18 ao quadrado, calcularia 5 ao cubo e no final faria a adição para o resultado final. Fazer a mesma coisa na calculadora. Primeiro calcular 18 ao quadrado. Então, 18, Enter, 2, que é o número que eu quero elevar, y elevado a x. Está aqui, 324. Agora vou resolver 5 ao cubo. 5, Enter, 3, y elevado a x. Está aqui, 125. Quero somar um com o outro? Então aqui os resultados, apertei a tecla mais. Pode ver, resultado direto, sem precisar anotar nada no papel, sem complicação, de um modo bem mais prático. E pai, presta atenção, a gente está resolvendo parecido com o que a gente faria no papel. Resolvendo por etapas, só que direto na calculadora, sem precisar ter um intermediário de papel mesmo. Outro exemplo, muito comum da gente calcular, hein? Não importa a matéria que está trabalhando, uma raiz quadrada. Mas eu quero uma raiz simples, raiz de 15.625. Novamente, primeiro o objeto, o número que eu quero calcular, e depois o comando. Então, 15.625. E como já é direto a função, não preciso nem dar o Enter. Se você der o Enter aqui, vai aceitar também. Mas não é necessário. Posso ir direto com o comando raiz de x. 125. Então, a raiz desse número aqui é 125. Outro exemplo, seguindo. Já pode, pelo que eu mostrei para vocês até agora, você já consegue facilmente resolver isso sozinho. Se quiser, novamente, dar uma pausinha aí no vídeo e resolver, vai lá, ó, pausa. Então, resolveu? Vamos lá, vou resolver agora aqui no emulador. 15.35, Enter. Entrei meu primeiro valor. Agora vou calcular isso aqui. 2.8. Agora ainda tenho que dar o quê? O Enter. Por quê? Eu ainda não vou somar, eu tenho que elevar ao cubo. Então, está o 15.35, 2.8, elevar o 2.8 ao cubo. 3, y elevado a x. Então aqui o que eu tenho? Meu primeiro valor e o valor desse número elevado ao outro. Quero somar um com o outro? Tecla mais. Está aqui. Toda essa parte de dentro da expressão é o quê? 37.302. Quero calcular a raiz. Está o número aqui já na tela. Raiz de x, 6.10. O resultado da minha expressão. Pode ver, o modo RPN, eu concordo com quem pensa, pô, esse modo é complicado, é estranho. É diferente, não é estranho, né? Quando você começa a trabalhar, você tem que mudar um pouquinho o seu modo de pensar de como vai jogar os números e as operações na máquina. Só que ele é funcional. Acredita em mim, entendendo ele bem, você vai entender muito bem a calculadora. Outro exemplo bem comum. Imagina que agora eu quero calcular não uma raiz quadrada, mas uma raiz cúbica desse número. Dá uma limpada aqui na pilha. Então o que eu vou fazer? Em vez de usar o comando raiz de x, eu vou usar o quê? Raiz x de y, que está aqui em laranja em cima da tela. Então, como que eu resolvo essa expressão? 3375, Enter. Quero a raiz cúbica, então 3. Aí eu vou fazer o quê? Quero o comando raiz x de y. Shift laranja, raiz x de y, está aqui o resultado. O resultado dessa expressão é 15. Então, cuidado, né? Vou repetir, ó. O que a gente fez? 3375, Enter, 3, e não é o raiz de x de y. Shift laranja, raiz x de y, está aqui o resultado. Outro comando, imagina que você quer calcular o log de 1253. Também, novamente, pensa, primeiro o valor, depois a operação. Primeiro objeto, depois a operação. 1, 2, 5, 3. E onde está o comando de log? Está aqui, ó, em cima da tecla EX. Aí, novamente, eu não vou acessar EX direto. Eu vou usar o quê? Shift laranja, está aqui em laranja, log 3.0979. Resolvi essa expressão. Aí você fala, putz, como que eu faço para resolver um log numa base diferente? Por exemplo, log de 32 na base 2. Aí acontece uma coisa, a HP só tem programado nela
o log normal, que seria o logaritmo na base 10, ou ln, que é o log na base e. Então, num caso desse, não adianta você procurar o comando direto, que HP não faz essa função diretamente. Como que eu resolveria isso? Posso usar, por exemplo, propriedade de logaritmo. O log de 32 da base 2 é a mesma coisa, que vai o log de 32 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. Então, vou resolver aqui na HP, fica mais fácil. Então, 32, shift laranja, log. Tá aqui. Agora o que? 2, shift laranja, log. Então pode ver, eu calculei o log de 32 na base 10 e calculei o log de 2 na base 10. Agora eu divido um pelo outro. 5 é o resultado dessa minha expressão. Então, viu? Uma coisa importante também, não é porque você está com uma HP na mão que ela vai resolver todos os problemas da sua vida. A gente tem que continuar estudando, tem que entender muita coisa, tem que entender a matemática. Lembra que a HP é uma ferramenta para ajudar a sua vida, não é uma lâmpada mágica de onde vai sair um gênio que vai resolver seus problemas. Ela vai te ajudar, mas estude também, né? Sem isso, você não vai a lugar nenhum. Aumentando um pouquinho a expressão, começando a juntar um pouco desses últimos exemplos que eu passei, né? Aqui a gente tem um ln, que a única coisa que vai mudar é que ele está aqui, ó, em cima da tecla y elevado a x. Entrei número com potência na base 10, uma adição, uma divisão. Então, pensa, como você simplificaria essa expressão e como que você resolveria no papel? Dá uma pausinha aí no vídeo, tenta resolver e a gente já segue. Vamos ver se a gente chega no mesmo valor. E aí, vamos ver? Então vamos lá. 2.35 EX 4. Entrei 2.35 vezes 10 elevado à quarta. Enter. Agora vou aqui, continuo. 1.15 EX 6. Quero somar um com o outro? Aperto a tecla mais. Está aqui o resultado do meu numerador. Agora quero dividir por esse número. Ponto 237 divide. Nessa etapa aqui eu tenho resolvido tudo que está entre parênteses na minha expressão. Quero calcular agora o ln, shift laranja, tecla ln, que está no y elevado a x, 15.4151, o resultado dessa minha expressão. Pode ver, estamos aumentando um pouquinho com o tempo a complexidade das minhas expressões, mas sem nenhuma crise, sem nenhum problema, a gente está começando a entender como a máquina funciona e os resultados estão saindo, não? Seguindo, um outro exemplo simples aqui, que também, se você quiser, pode dar uma pausinha e resolver. Vamos lá. 1.35, Enter, 4.28, mais, nota que está tudo elevado a essa soma, né? Então, eu calculei a soma aqui. Agora eu quero o e elevado a esse número. O e elevado a x, e elevado a algum número, também está disponível aqui na calculadora. Está aqui em branco. Então agora o que eu faço? Shift branco, e elevado a x, 278.66. Resolvi essa minha expressão. Entrando agora em alguns comandos trigonométricos. E aqui eu volto a lembrar o que eu comentei na parte do vídeo que eu falo das configurações da máquina. Muita atenção ao fazer qualquer operação trigonométrica na máquina. Por quê? Na hora que você calcula um seno, um simples seno, a HP ela não sabe se você está entrando, vai seno de 225 graus, seno de 225 radiano, seno de 225 grados. Como que você define o que você está trabalhando, que vai ser esse grau aqui? Vai ser uma configuração que eu fiz na máquina. Para facilitar, a HP mostra até essa configuração aqui na área de status. Então pode ver aqui em cima o que ela está mostrando, degrees. Então a HP está configurada para graus. Então eu posso resolver diretamente esse problema aqui. Como que seria? Novamente, lembra sempre o que? Primeiro objeto, depois operação. Então 225 e aqui está a tecla seno. Deu menos 0,7071. Resolvi esse problema. Pronto, simples, sem nenhum problema. Aqui, um outro exemplo. Imagina que eu quero agora calcular o cosseno de π sobre 4. Normalmente, quando expressamos um valor em relação a π, é o quê? Que eu estou trabalhando com esse ângulo do meu círculo trigonométrico em radianos. Então, atenção. Se eu calcular agora aqui
entrar na HP π, aí, em vez de o simbólico eu quero, ele numérico agora, uso aqui o Shift laranja, numérico, 3.14, dividir por 4, tá aqui, e calcular o cosseno, errado, por quê? Nesse caso, HP considerou o quê? O valor numérico de π sobre 4 e calculou o cosseno estando no modo degrees, ou seja, tá errado, vai rodar na prova, vai errar na lista de exercício. Atenção, antes de fazer essa operação, o que eu tenho que fazer? Mudar HP para o modo radianos. Isso a gente já viu, então como que é? Relembrando, clica na tecla Mode, desço com o meu cursor no ângulo de medida e para alterar, clico em Choose, que vai aparecer a minha janelinha de opções, seleciono o que me interessa e dou um OK, ou faço o quê? Lembra o comandinho de atalho que eu falei, para você ir de uma configuração para outra, a tecla mais menos. Então, apertei mais menos, mudou aqui, ó, radianos. OK, alterei, é isso que eu quero? Sim, dou um OK, voltei para a pilha operacional. Ah, agora sim, ó, radianos aqui. Vamos calcular então o cosseno de π sobre 4. Entrei, Shift branco, π, está aparecendo aqui. Já vou converter ele para o formato numérico. Shift laranja, aqui ó, setinha no 1. 3.14159265 Quero dividir isso por 4. 4 divide. Está aqui, 0.78. E agora sim eu quero calcular o cosseno disso. Cosseno, 0.7071. Lembra que a gente tinha dado 0.99 alguma coisa? Olha a diferença. Agora sim eu calculei o cosseno de π sobre 4. Antes eu tinha calculado o cosseno de 3,14 dividido por 3.14 dividido por 4, considerando que isso aqui fosse graus. Então, atenção, todo ano, muitas turmas de curso que eu dou presencialmente, seja aqui em São Paulo, seja no interior da cidade, seja em outro estado, em outra faculdade, tem o quê? Tem gente que já rodou em prova, já foi mal por causa disso. Então, muita atenção. Essa é a configuração que mais causa erro para quem trabalha com a calculadora HP. Comando, quero agora calcular tangente de 30 graus. Novamente, tá em radianos. Vou calcular aqui, só pra gente ver o que vai dar de diferença, Coloquei 30 e cliquei tangente. O que a HP calculou aqui? A tangente de 30 radianos. Porque ela tá no modo radianos, ela não entendeu que eu entrei 30 graus. Deu que? Menos 6.4. Não vou nem apagar isso, quer ver? Vou entrar agora lá na tecla Mode. Descer lá no ângulo de medida, mais menos, graus, não é isso que eu quero trabalhar, mais menos, degrees, ok, é isso que eu quero trabalhar, Enter. Voltei para a pilha operacional, DEG. Vamos agora sim calcular o seno de 30 graus. Então 30, seno não, tangente, né? E aperto tangente, 0.57. Olha a diferença nos resultados. Aqui em cima eu teria calculado o quê? A tangente de 30 radianos. Errado, não foi isso que eu pedi tangente de 30 graus. Aí eu entrei em Mode, mudei a configuração da HP para degrees, graus, aí sim, 30, tangente, 0.57. Cuidado, volto a ressaltar isso porque realmente é um erro comum, isso é importante. Cuidado, atenção, vai trabalhar em graus, coloque a HP configurada em graus. Vai trabalhar em radianos, coloque ela em radianos. Outro comando, eu quero calcular agora um arco tangente dessa minha expressãozinho. Primeiro, você pensa, você quer o resultado o quê? Em graus ou em radianos? Do mesmo modo que se eu entro graus e uso um comando de seno, a HP vai entender que aquilo é graus e calcular o resultado. Se eu tenho um arcosseno e quero o resultado em graus, ela tem que estar configurada em degrees. Se eu tenho um valor e quero calcular o arco cosseno e quero o resultado em radianos, ela tem que estar em radianos. Vamos considerar aqui, como eu não especifiquei nada, vamos considerar que eu quero o resultado aqui em graus. Então, como que eu faço isso? O arco tangente vai ser o quê? A tan. Então, como que eu resolveria isso? 15, Enter, 1.32, divide. Resolvi o que está dentro do parênteses na minha expressão. Quero calcular agora o arco tangente, Shift branco, a tan, 84.97 graus. Lembra disso?
está aqui em degrees, ok? Ou posso expressar também o quê? Imagina, eu quero, seno a menos 1 de 0.325. Isso aqui é apenas um outro modo de você pedir o quê? Um arco seno. Como que eu faço isso aqui? Novamente, se você quer o resultado em graus, calculador em degrees. Vamos calcular em graus. Ponto 325. O seno a menos 1, arcosseno, é o quê? Assim. Shift branco, assim, 18,96 graus. Ela está configurada em graus, me deu o resultado em graus. Imagina que você quer o resultado em radianos. Olha lá, entrei no molde, desci no ângulo de medida, mais menos, radianos. Ok, voltei para pilha operacional. Vou fazer a mesma operação agora. Ponto 325, shift branco, arcosseno. 10 radianos. Ó a diferença de resultado. Antes eu tinha calculado o arcosseno e obtive o resultado em graus, porque a calculadora estava configurada no modo degrees. Depois eu fiz a mesma operação e tive o resultado o quê? Em radianos. Por quê? Porque a calculadora está configurada em radianos. Se eu calculo agora o seno, me deu o valor aqui que eu tinha calculado. Beleza. Se eu clicar agora aqui em seno, ela não vai me dar o valor. Por quê? Ela vai considerar isso aqui 18 radianos. Então, novamente, eu teria que fazer o quê? Entro lá no molde. Onde está radianos? Vou mudar de outro modo. Cliquei no Choose. Selecionei degrees. Ok, ok. Está aqui. Agora sim eu aperto o seno. Está o resultado. Inclusive com um errinho de arredondamento da calculadora. Isso aqui é normal, não se preocupe. Quando aparecer algo como 0.3249999, a gente pode considerar isso aqui como 0.325. É só pensar no número de algarismos significativos que eu estou trabalhando na minha expressão. E como até agora estava muito simples, muito fácil, foi só uma introdução para o modo RPN, né, para você entender essa lógica de ir resolvendo a minha expressão de dentro para fora, sem me desesperar. Vamos tentar não se desesperar quando aparece algo assim. Então, primeira dica para resolver uma expressão maior. Não se desespere, não fuja. Pense sempre o quê? Vai resolvendo de dentro para fora e sempre entrando primeiro os objetos e depois operação. Primeiro objeto, depois operação. Simplificando a minha expressão aos poucos. Vai resolvendo aos pouquinhos, repetindo o que você não vai resolver na hora, e no final você chega no resultado. Que nem antes de mexer com a própria máquina, pensa, olha aqui, o que você pode ir resolvendo aos poucos, essa divisão, depois faz essa soma, depois calcula esse elevado a tal número, esse arcosseno. Então, vai simplificando. E aqui novamente eu falo o quê? Vai lá, dá aquela pausinha no vídeo, dá uma tentada aí, vê se você consegue chegar no resultado, e daqui a pouco continua no play e a gente segue. Vai lá, clicou na pausa? Vamos seguir então? Chegou no resultado? Vamos ver se vai bater. Então, o que eu falei, primeira coisa, viu uma expressão grande? Não se desespere, vá com calma. Vai resolvendo aos poucos, de dentro para fora. Então, vamos lá. Começar aqui, ó, log de 4.35 vezes 10 elevado ao quadrado. Então, 4.35 e x2, quero calcular o log desse valor. Shift laranja, log, tá aqui. Resolvi isso. Agora eu quero simplificar essa parte de baixo. 1, Enter. Não posso fazer nada com esse 1 ainda. Tenho que primeiro resolver essa divisão. 329, Enter. 7 divide. Então, note o que eu tenho. Isso aqui é o resultado do log, o número 1, que eu não podia fazer nada ainda, e aqui o 47, que é o resultado dessa divisão. Quero fazer essa soma, aperto a tecla mais. Quero fazer essa divisão, divide. Está aqui. Esse valor é o resultado desse meu pedaço da expressão. Deixa ele aqui quietinho do lado, vou continuar. Então, venho para cá. 1.354 EX 2 mais menos. Mudei o sinal. Enter. 7.398 EX 4
mudei o sinal. Entrei o primeiro valor, entrei o segundo, quero multiplicar um pelo outro. Tecla vezes. Tá aqui. Esse número aqui é isso aqui. Esqueço ele aqui de lado também. Só importante, vai lembrando o que é cada coisa, né? Lembra aqui, isso aqui. Esse meu primeiro bloco, esse aqui é esse outro aqui. Venho aqui para baixo. Quero calcular e elevado a esse número. 2.356 negativo EX 7 negativo. E elevado a esse número. O E a X está aqui. Shift branco elevado a X. Beleza. Não posso fazer nada com isso ainda. Tenho que calcular agora aqui o arcosseno desse número. Vamos considerar que eu quero isso aqui em graus. Degrees. Então vamos lá. 3.25 EX 2 negativo arcosseno. Assim. Shift branco, assim. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu comecei a acumular valor. É importante a atenção para não se perder. Primeiro aqui, ó. Primeiro, último, que está no nível 4 da pilha operacional. É o quê? Resultado do log. Resultado do log dividido pela minha expressão aqui. Depois, o que é esse 0.000010? É resultado dessa minha multiplicação. Depois, 0.999 blá blá blá. É o que? E elevado a esse número. E aqui 1.8 é o que? Esse arcosseno. Quero somar esse com esse. É o que? Somar o nível 1 com o nível 2. Mais. Está aqui o resultado. Quero dividir esse por esse. Esse por esse. Divide. Agora já simplifiquei bastante, né? O que eu tenho? Aqui é esse meu primeiro bloco. Aqui é esse meu segundo bloco. Quero somar um com o outro. Tecla mais. Tá aqui. Nessa etapa eu resolvi tudo que está dentro da minha raiz. Para finalizar, uma raiz cúbica, como a gente viu antes. Já tem um número aqui, quero calcular a raiz cúbica disso. 3, Shift laranja, raiz x de y, 0.38 é o resultado dessa minha expressão. Pode ver, uma expressão grandinha, com bastante operação, muita coisa que a gente viu, né? Como entrar um número em potência de base 10, o EX, como calcular log, como calcular uma divisão, multiplicação, adição, E elevado a x, arcosseno, raiz cúbica, tudo misturado numa expressão grandinha aqui. E se você não se desespera, pode ver, o resultado sai. É só ir aos poucos, simplificando de dentro para fora. Vai com calma que sai. Dúvida? Dá uma voltadinha aí no vídeo e repete. Não fica só apenas seguindo o que eu estou fazendo. Dá uma pausa, tenta resolver, vai entendendo tudo. Refaça os exercícios e você vai ver. O modo RPN ele funciona. E só para ter um caso de um comparativo. Imagina você pegar essa expressão e tentar resolver ela sem anotar nada no papel numa calculadora científica normal. Imagina, você abrir uma raiz, abre parênteses, põe um número log, fecha parênteses, abre, fecha parênteses. Quantas vezes você teria que abrir parênteses e fechar parênteses para montar essa expressão numa calculadora algébrica para ter o resultado? E se você errar um parênteses, o que aconteceria? Resultado totalmente errado. E mesmo tendo dado um pouquinho de trabalho, pode ver, chegamos num resultado final sem precisar anotar nenhum valor no papel, nada. Só direto na calculadora, prestando atenção para eu não esquecer o que era cada resultado que eu fui deixando aqui na pilha, mas fui resolvendo, deixando na pilha e cheguei no resultado final. Então, modo RPN. Lembra do mantra, primeiro objeto, depois operação. E sem praticar não adianta. Então, eu estou fazendo minha parte, está aqui o curso, eu tive trabalho, montei o curso para vocês. Estou tentando passar da melhor maneira possível como trabalhar com a calculadora, mas faça parte de vocês também, estude. Então, vamos continuar aí no modo RPN? Acredita nele, que ele vai realmente ajudar a sua vida.